Olá, boa noite. No Sociedade em Questão de hoje vamos falar sobre a segurança e o índice de criminalidade na capital com o subcomandante da Polícia Militar da capital, Tenente Coronel Wilson Brasil, e com o delegado Murilo Polatti, titular da Delegacia de Homicídios de Goiânia. E você também está convidado a participar do programa Sociedade em Questão, enviando suas perguntas pelo telefone 3254-1016. O Sociedade em Questão está no ar. Sociedade em Questão está de volta e você pode participar com a sua pergunta pelo telefone 3254-1016. Estamos recebendo em nossos estúdios o subcomandante da Polícia Militar, subcomandante da capital, Tenente Coronel Wilson Brasil. Boa noite. Boa noite. Prazer receber o senhor no Sociedade em Questão. Prazer estar participando do seu programa. É também o nosso entrevistado, o delegado Murilo Polatti, titular da Delegacia de Homicídios de Goiânia. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos começar então falando sobre o alto número de homicídios, doutor Murilo Polatti, que foi registrado principalmente no mês de julho aqui em Goiânia. 60 homicídios, uma média de 2 por dia? Infelizmente, depois de um mês praticamente de comemoração dentro da Secretaria de Segurança Pública, com apenas 38 homicídios, tivemos aí um acréscimo muito grande e muitas vidas se foram, principalmente, infelizmente, mais uma vez, por causa das drogas. Agora, doutor, por que esse grande número de homicídios, né, esse alto número de homicídios, 60 homicídios em apenas 30 dias? Nós vemos acompanhando, não só aqui em Goiânia, mas no estado também e no Brasil, um crescimento muito grande da violência e, infelizmente, a vida ela não tem mais valor. Nós constatamos que as mortes estão ocorrendo por mais ínfimo que seja o motivo, banais que foram, valores ínfimos, e infelizmente o palco do crack hoje na nossa sociedade é sim o grande causador ou vilão dessas mortes, e cabe a nós, da Secretaria de Segurança Pública, traçarmos e estamos fazendo isso a partir do nosso secretário, dos nossos diretores, para a gente conseguir minimizar essa situação. Agora, Coronel Brasil, é papel da PM prevenir esse tipo de crime, mas o homicídio é meio complicado, principalmente se tratando do usuário de drogas ou não? É verdade, a Polícia Militar tem feito o seu trabalho ostensivo, preventivo. Nós temos feito muitas ações, muitas operações no dia a dia e, infelizmente, no mês de julho realmente foi um mês atípico em que esse número de homicídios realmente, ele na nossa reputação, foi um número elevado. Mas a Polícia Militar e a Polícia Civil, juntamente, nós temos já programado algumas operações, algumas ações que nós temos certeza que nós vamos conseguir diminuir esse número tão elevado como foi no mês de julho. Nós temos, então, a nossa primeira participação. Olá, boa noite. Boa noite. Sou o Rosen. Boa Sou noite. Rosen Valduta, do setor Esplanado dos Amicons. Pois não, faça a sua pergunta. Tenho um respeito tremendo pela Polícia Militar do Estado de Goiás, que vem atuando um bom trabalho perante a sociedade. Só que eu lamento muito, e não adianta só a Polícia Militar, a Polícia Civil, então até a Polícia Federal. Porque enquanto não mudar a justiça brasileira, o crime nunca vai acabar. Obrigada, então, pela sua participação. Realmente, doutor Murilo Polatti, as leis brasileiras, infelizmente, não ajudam a combater o crime. Essa é uma constatação também que nós temos visto com muita dificuldade, porque tanto a Polícia Militar prende, quanto a Polícia Civil também prende. Nós temos concluído inúmeros inquéritos policiais, praticamente só esse ano nós já concluímos mais de 200 inquéritos policiais dentro de homicídios, tantos outros que foram cumpridos cotas ministeriais. Estamos representando pela prisão de diversos autores, mas infelizmente essas pessoas acabam sendo presas e dentro de algum pouco prazo estão nas ruas novamente, cometendo novos crimes e fica aquele sentimento de impunidade e nós ficamos de mãos atadas. O que fazer? Fazemos a nossa parte, colocamos essas pessoas, ou tentamos novamente determinar crimes, autorias, materialidade, mas infelizmente
não só a nossa legislação, mas às vezes até o abrandamento em razão de não ter onde se colocar esses presos, e para se cobrir uma situação de uma superlotação de um presídio, se solta e a grande punibilidade vai para a sociedade e não para aqueles que realmente merecem ser punidos. Agora, Coronel Brasil, diariamente nas delegacias, fazendo matérias, acompanhando o trabalho tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil também, percebemos que é o famoso enxuga-gelo. A polícia prende, o delegado faz o auto em flagrante, mas muitos que são autuados aí saem primeiro da delegacia do que os próprios policiais militares. É verdade, conforme bem disse o doutor Murilo, nós, policiais, nós enfrentamos essa dificuldade no dia a dia, em razão da fragilidade da justiça, em que os operadores do direito aproveitam dessa fragilidade e para se obter a liberação do seu cliente, facilmente ele consegue essa liberação. Então, a Polícia Militar e a Polícia Civil, muitas vezes, nós temos essa dificuldade, realmente, nós efetuamos a prisão ou a detenção de um marginal, de um elemento, várias vezes. Já tem pessoas aí que são figurinhas carimbadas das polícias, no entanto, essas pessoas não ficam presas. Nós já tivemos ocorrências em que o mesmo elemento ele foi preso 13 vezes por roubo e estava solto nas ruas. E se nós formos observar, a maioria das vítimas de homicídios, eles já tinham passagens pela polícia por roubo, por furto, uso ou tráfico de drogas. Então, realmente, concordo plenamente com esse cidadão que participou aqui agora. O sistema penal realmente tem que ser modificado, porque senão a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós vamos, conforme você disse, ficar sempre enxugando gelo. Agora, doutor Murilo Polatti, a droga sempre é o principal pivô, principalmente dos crimes de homicídio e roubo, furto, né, em todas as cidades, não só aqui na capital. É o que legitima, o usuário, ele se torna um dependente, o crack principalmente tem um efeito devastador, uma potencialidade enorme, que com apenas uma pedra ele já sente necessidade de fazer uso dessa substância novamente. Nós temos o problema que o pequeno usuário, ele se torna um pequeno traficante para conseguir sustentar o próprio vício e acaba ainda assim devendo para aqueles com quem pegou a droga, e aí também se vê vítima de homicídios pela não possibilidade do acerto de contas. E temos os médios traficantes que ainda conseguem utilizar todas essas situações de rua, principalmente a gente tem acompanhado essas situações de moradores de ruas que, na verdade, são usuários de drogas em situação de rua, são vítimas em potenciais, e nós estamos acompanhando que, infelizmente, enquanto não se tiver políticas públicas que realmente venham a tratar essas pessoas, ou colocá-las em um local determinado, ou fazer que algo seja importante para que se, pelo menos, minimize o consumo e o tráfico de drogas, nós vamos continuar enxugando gelo e nós vamos realmente encontrar dificuldades, e aí acaba ficando aquela situação. Quem é punido acaba sendo o contribuinte, aquele que paga os seus impostos, e não, na verdade, é aquele que deve ficar atrás das grades. Coronel, a Polícia Militar trabalha com a parte preventiva da segurança. É possível prevenir esse tipo de crime, principalmente desses usuários de drogas que estão em situação de rua? Olha, a Polícia Militar, ela é responsável pelo policiamento preventivo e ostensivo. Eu até conversava ainda há pouco com o doutor Murilo, das dificuldades encontradas para se evitar esse crime, essa modalidade criminosa que é o homicídio. Haja vista que quando o homicida ele está com aquele propósito de cometer o crime, dificilmente alguém vai conseguir persuadi-lo ou fazer com que ele não cometa esse crime. Conforme também disse o doutor Murilo, a questão das drogas é um fator primordial, nós acreditamos nisso, e também a impunidade. Se você for observar, no Brasil, em torno de 50 mil homicídios por ano, nos Estados Unidos, 15 mil. Por que essa diferença? Porque lá existe a punição, e no Brasil, infelizmente, essa punição ela não é tão forte, tão aplicável como é nos Estados Unidos. Então, são fatores que realmente fazem com que esse número aumente. Em relação
a ostensividade, a se evitar esses crimes, nós temos feito, por determinação do nosso comandante, Coronel Silvio Benedito Alves, várias operações policiais. Nós temos feito apreensões de, só no período agora dos últimos 4 meses, quase 2 toneladas de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar, várias armas apreendidas, vários foragidos recapturados. Então, nós temos tentado, nós temos trabalhado diuturnamente para que nós evitemos não só a modalidade criminosa do homicídio, mas todos os crimes de um modo geral. Agora, doutor Murilo Polatti, essa investigação, né, desses casos de homicídios, principalmente envolvendo usuários de drogas, como que fica a questão da parte da investigação em relação a esses crimes? Bem, o crime de homicídio por si só, ele é diferenciado. Por que a gente fala assim? Porque muitas das vezes nós não temos testemunhas, nós não temos provas materiais suficientes, nós dependemos muito da prova pericial e aí a gente também enfrenta o problema da falta de estrutura e de material humano dentro do Instituto de Criminalística, assim como as corporações também estão num número bem aquém daquele que a gente imagina, o ideal para se combater a criminalidade. E por si só, a investigação de homicídio de morador de rua, principalmente envolvendo pessoas que sabem que também podem vir ser mortas daqui a algum tempo, e com a situação de vulnerabilidade em potencial, justamente porque está nas ruas, não quer sair das ruas, continua com o consumo do crack, muitas vezes tem oportunidade de voltar para o lar, e a gente constatou isso na operação que a Polícia Civil fez do cadastramento de usuários. Nós cadastramos mais de 500 usuários de drogas com fotografias, com dados, e alguns, inclusive com mandado de prisão em aberto, mas você percebia deles que eles tinham a necessidade de usar drogas, que estavam devendo, queriam estar nas ruas, mas não queriam ajuda. Ou se no mínimo, se eram procurados por alguma entidade beneficente ou por órgãos da prefeitura, do Estado, mas a grande verdade é que quem quer estar na rua sabe que pode vir a ser morto, e eu sempre falei que o alvo, enquanto nós tivermos pessoas em situação de rua, nós vamos ter mortes, e isso aí é triste, mas é uma realidade. Nós temos outras capitais do país com um número muito maior de moradores de rua mortos, assassinados, o mais que o dobro de Goiânia, Maceió, Belo Horizonte, outras capitais do país, mas infelizmente o que a gente falta de novo é aquela política pública para que a gente possa fazer alguma coisa. E, infelizmente, nós vamos acompanhar essa situação. É com muita tristeza que eu falo isso, mas eu acompanho no dia a dia. E o relatório que a Polícia Civil fez dessa operação justamente comprova tudo que eu venho falando. Agora, doutor Murilo, essas pessoas que estão nas ruas, né, os moradores de ruas, é complicado, então, fazer esse trabalho de conscientização, já que elas são pessoas totalmente dependentes das drogas? É muito complicado, depende, primeiro, da vontade de se curar. E o usuário de crack dificilmente chega a esse ponto. Eles têm a necessidade do consumo da droga, eles não se abrem numa situação até inclusive de auxílio familiar, daí as dificuldades de pais, mães, irmãos procurarem às vezes a polícia, e o tenente coronel tem certeza que já passou por essa situação também, de falar assim, prenda o meu filho, por favor. E nós, diante da nossa legislação, a gente fala, não posso, eu tenho que interná-lo, mas aonde? Quantas clínicas de atendimento nós temos hoje em Goiânia, no estado e no Brasil? A internação compulsória não é bem vista para os direitos humanos, então nós vamos seguindo com essa falta de estrutura e o que vem prejudicar sempre é aquelas pessoas que já estão nessa situação de vulnerabilidade. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É o Rosenval. Pois não, faça a sua pergunta. A minha pergunta é o Coronel Brasil, porque ele deve lembrar muito quando Goiânia tinha o COOJ. E na época tinha o COOJ e tinha a FEBEM. Não existia pessoas na rua igual hoje existe. Por que não volta de novamente esse projeto, que é muito, muito fundamental para o Goiânia? Obrigada pela sua participação. Coronel Brasil. Olha, na verdade, algumas situações não diz respeito à Polícia Militar em relação, por exemplo, à questão de moradores de rua. Porque isso aí tem que ter as pessoas certas,
as secretarias, tanto da prefeitura quanto do Estado, para cuidar desse pessoal, desses moradores de rua. Agora, a Polícia Militar tem que fazer a parte preventiva, a parte ostensiva, e nós temos feito isso. Na área central, por exemplo, ali próximo à Câmara Municipal, Rua 72, Rua 74, nos últimos dias nós temos intensificado o patrulhamento lá, nós temos intensificado o policiamento na região e o resultado já está surtindo efeito. Nós já estamos conseguindo diminuir a quantidade de moradores de rua ali naquelas imediações, graças a esse trabalho ostensivo e preventivo da Polícia Militar. Agora, o doutor Murilo falou a questão do dependente químico, ele querer se curar, ele querer se tratar. Realmente é difícil, nós sabemos que não é tão simples assim, porque o usuário, ele tem a necessidade realmente do consumo da droga, e isso aí é que muitas vezes faz com que esse usuário, ele procure essa droga alucinadamente, ele tem que achar essa droga, ele tem que achar o dinheiro, ele tem que conseguir o recurso financeiro para comprar essa droga. Então ele comete desde o pequeno furto, ao roubo, ao assalto, ao latrocínio, para quê? Para obter o dinheiro para consumir a droga. E se nós formos observar, por que a quantidade de homicídios no país aumentou tanto nos últimos 30 anos? Se você for observar, exatamente coincide com a entrada dessas drogas mais potentes no nosso país, principalmente a questão do crack. A partir do momento em que o crack disseminou, que o crack aumentou na nossa sociedade brasileira como um todo, se você for observar no país, de um modo geral, a quantidade de homicídios aumentou. Eu acredito que seja por isso. Vamos acompanhar então o VT. O aumento do número de homicídios no mês de junho em Goiânia levou a Secretaria de Segurança Pública a definir novas formas de combate à criminalidade na capital. Vamos acompanhar. A Secretaria de Segurança Pública traça novas estratégias de combate ao crime na capital depois de um aumento no número de homicídios no mês passado, quando foram registrados 58 casos. A Secretaria dividiu a capital em 7 áreas para mapear os tipos de crime em cada uma. No entanto, no mês passado houve aumento da criminalidade em 4 dessas áreas. Em uma reunião com delegados e comandantes da capital, o secretário de Segurança Pública destacou que as ações serão intensificadas nas áreas que registraram o aumento da violência. O que a Polícia Militar e o que a Polícia Civil devem fazer e o que nós orientamos que façam é que se aloque a força de trabalho, já que o nosso número de servidores é finito, que coloque o número maior de servidores nestes bairros, naqueles dias e naqueles horários. Não é inventar a roda, é utilizar com eficiência os servidores que nós temos. É pegar as viaturas que nós temos e que eventualmente podem estar em unidades com menor índice de criminalidade e alocar essas viaturas para colocar nessas locais. Em relação ao homicídio, se nós identificamos que esse crime está associado ao tráfico de drogas, é saturar bocas de fumo, é prender traficantes, é abordar pessoas suspeitas, é abordar veículos, é abordar motocicletas. Não há muito o que inventar. É isso que precisa ser feito. Outra ação que deve ser tomada para combater a criminalidade é a instalação de mais 150 câmeras de segurança em Goiânia. O processo para a instalação dos equipamentos já está em andamento. Essas 70 câmeras somar-se-ão outras 80 disponibilizadas pelo Ministério da Justiça, que serão instaladas na cidade de Goiânia, em pontos também estratégicos e de maior intensidade criminal, com foco também no tráfico de drogas. Ou seja, nós sairemos de 37 câmeras para 150 câmeras ainda neste ano de 2013. E, Coronel Brasil, esses equipamentos de segurança com certeza ajudam muito aí a Polícia Militar nesse combate aí, nesse trabalho preventivo da Polícia Militar. Com certeza, é uma arma muito potente que a Polícia Militar vai contar. Nós já temos hoje 36 câmeras que estão funcionando. Com esse implemento, com essa aquisição de novas câmeras por parte da Secretaria de Segurança, com certeza vai ajudar muito a Polícia Militar. Nós temos conseguido imagens de crimes que ocorrem em locais que já existe essa câmera. Por exemplo, recuperamos vários veículos em situação de roubo ou furto com essas imagens que são disponibilizadas para a Polícia Militar. Então, nós acreditamos que realmente é um investimento de suma importância para a Polícia Militar, essa que está sendo feita pela Secretaria através do Dr. Joaquim. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Meu nome é Jurandir Souza de Jesus, sou policial militar.
o RG 32360. Sim, Jurandir, faça a sua pergunta. Gostaria de verificar com o comandante, estrategicamente, qual a perspectiva no estado de Goiás perante o atual amparo que o policial militar possui para agir. Exemplo, a Lei 12.403 e a Lei 12.736 fala que o cidadão que comete um crime com pena até 4 anos tem o direito de pagar fiança e responder em liberdade. E a 12.736, apelidada de detração, após o julgamento, o indivíduo cumpre a pena em semiaberto. Então isso vai levar o índice de criminalidade, o que somado com a liberação do uso de entorpecentes ilícitos, tipo a maconha, vai gerar graves consequências para a nossa sociedade, principalmente o ambiente familiar. Observe o seguinte, hoje já existe o uso de entorpecentes lícitos, que são as anfetaminas, são psicoativos manipulados por laboratórios credenciados. E nossa sociedade está sendo alienada para apoiar a liberação do uso de maconha. Então nós vemos uma mídia não conhecendo de todas as características técnicas de tudo que está acontecendo na sociedade, acaba favorecendo com que a sociedade tenha uma opinião precipitada de políticas que poderiam ser aplicadas. Ok, agradecemos então a sua participação. Coronel Brasil, a opinião do senhor, eu gostaria que o senhor me dissesse, o senhor é contra ou a favor então a liberação aí do uso da maconha? Eu sou totalmente contra. Eu acho que não é a liberação da maconha ou a liberação de qualquer tipo de droga que vai resolver o problema desse famigerado uso de drogas. Então eu sou totalmente contra, eu acho que não é a saída, não é a solução. Então eu acho que tem que fazer endurecer. Meu ponto de vista, eu acho que tem que endurecer com relação ao traficante, tem que endurecer as penas, inclusive para o usuário tem que ter punição sim. Eu acho que não é liberando o uso de drogas que vai resolver o problema da criminalidade. Doutor Murilo Polatti, a opinião do senhor. O senhor é a favor ou contra aí a liberação da maconha? Eu não sei se é porque nós somos da segurança pública, mas é um absurdo tratar o usuário de droga só como doente. Hoje ele é levado à delegacia, conduzido, tira uma viatura da Polícia Militar ou um agente da Polícia Civil das ruas, que deixa de cuidar de outras situações mais perigosas para levar à delegacia. Ele dá risada frente à autoridade policial, dá risada para o comandante da viatura da Polícia Militar e sai com a sensação de que ele vai, durante 30, 40 dias, esperar uma audiência onde tantos outros usuários de drogas estarão juntos e o juiz vai tentar convencê-los de que aquela droga faz mal para eles. A partir do momento que se tratou o usuário só criminoso, mas sem pena, que é uma incongruência dentro da nossa legislação. É isso que eu queria perguntar para o senhor. Aumentou-se o índice de criminalidade, principalmente em relação ao tráfico. E mais, o traficante ele deixou de ser o pequeno e médio traficante para ser o grande usuário. Então, o modus operandi, o modo de agir daquela pessoa, inclusive utilizando de pessoas menores de idade também, é colocar pequenas porções de droga e a partir do momento que ele é conduzido à delegacia, a autoridade policial, diante de uma situação, às vezes sem uma prova concreta de que realmente ele estava vendendo aquela substância entorpecente, o que prova a mercancia do crime, ele vai ser tratado como usuário e lá na frente ele vai dar risada perante o juiz, o promotor, a polícia e, a verdade, dar risada perante a sociedade inteira. Isso, se não me salva a memória, o Coronel Brasil, há cerca de 7 anos, né? O usuário de drogas deixou de ser punido aí com detenção e hoje é tratado apenas como um problema de saúde. E o traficante também teve aí com certeza a pena bem leve. Na verdade, igual eu disse anteriormente, eu acho que esse favorecimento ao consumo, ao uso, à venda de drogas, faz com que a criminalidade, de um modo geral, aumente.
eu acredito que, a partir do momento que existe o usuário, existe o traficante. Então, quer dizer, você não pode tratar o usuário apenas como doente. Por quê? Porque aí vai existir o traficante que vai fornecer, em tese, esse remédio para esse doente. Então, nós temos que realmente endurecer. Eu acredito que os nossos representantes no Congresso Nacional têm que rever a questão da questão penal do uso de drogas, a questão penal em outros tipos de crime também. É uma questão, de certa forma, polêmica, mas a questão também da maioridade penal tem que ser revista. Por quê? São inúmeros casos em que a viatura, quando existe uma ocorrência, que você chega e que você faz a detenção daquele marginal, daqueles marginais, quase que 80%, 90% vai ter um menor junto. Isso aí é o quê? É usado pelo maior, é usado pelo delinquente já do mundo do crime há bastante tempo. Para quê? Para que, no momento em que a polícia fizer a detenção, vai jogar a arma para esse menor, vai jogar a responsabilidade pelo crime para o menor. Por quê? Porque o menor vai ficar no máximo 3 anos internado. Não se pode nem falar 3 anos preso, tem que se falar internado. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é extremamente bondoso, né? É apreendido, coronel. Então não tem nem que se falar em prisão. Exatamente. Temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Marcos. Sim, Marcos, faça a sua pergunta. É o seguinte, eu estava ouvindo aqui vocês falar sobre a questão da maconha. Eu acho o seguinte, então se não pode liberar ela, então tem que tirar a pinga também dos bar. Porque o índice de morte hoje em dia aqui no estado de Goiás é por causa da pinga. Você está entendendo? Eu, no meu ponto de vista, penso dessa maneira. Porque hoje em dia você vai nesses bar aí, tá cheio de bêbado aí, enchendo a cara de pinga, entendeu? Destruturando família. Você está entendendo? No meu caso, que tem um aqui em casa aqui também, tá entendendo? Que ele briga com a minha mãe, xinga a minha família, vira o Zé Tela aqui dentro de casa. Então, se não libera a maconha, então tira a pinga também. A pinga também, ela tá matando gente aqui no estado de Goiás. Ok, agradecemos a sua participação. Vamos pedir para o senhor primeiro, Coronel Brasil. O senhor disse que tem que endurecer. Eu queria então que o senhor respondesse ao nosso telespectador. Bom, a minha opinião é que eu acho que realmente tem que se combater, não pode liberar o uso de drogas, especialmente no caso da maconha, como foi citado. Agora, é a opinião dele, eu respeito a opinião, mas a minha é totalmente contrária. Delegado Murilo Polatti, o que o senhor acha? Nós sabemos que as drogas lícitas, elas são responsáveis também por inúmeros crimes. Crimes também que ocorrem sem qualquer uso tipo de droga. Evidentemente que no Brasil nós temos uma política pública de que a droga lícita, o álcool, por exemplo, ele é vendido em qualquer lugar praticamente, inclusive sem fiscalização, porque a verdade a fiscalização ela é frágil. Nós temos que pensar, eu penso também da mesma forma que o Coronel Brasil, que nós temos que apertar o cerco para os comércios que estão irregulares, para situações que expõem em risco efetivamente, que vendem bebidas alcoólicas a menores, aí sim cometendo crime. Mas se a gente for colocar todas as situações que algo que possa ser motivador de crime, aí a gente vai ficar numa situação muito difícil e aí não tem Secretaria de Segurança Pública que dê conta de tanta criminalidade e de tanto problema que vai surgir em razão disso. Nós vamos para um rápido intervalo e você pode participar. 3254-1016. Voltamos já. E a violência contra moradores de rua continua na capital. Na semana passada, mais 3 pessoas foram feitas vítimas. Questionado sobre o assunto, o secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, afirmou que a morte de moradores de rua são casos isolados. Confira. Os casos recentes que nós tomamos conhecimento, assim como aqueles outros que já ocorreram, indicam que não há qualquer relação em relação a uma atuação
sistemática de extermínio desse perfil de vítima. São casos isolados de pessoas e muitas vezes de desentendimentos entre as próprias vítimas e alguns atores. De toda forma, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil têm atuado, têm agido e têm buscado esclarecer esses crimes e apresentar os seus resultados ao Poder Judiciário. Doutor Murilo Polatti, realmente são casos isolados, porque há um tempo atrás foi então veiculado aí por diversos canais, né? Nós da mídia noticiamos várias vezes que poderia sim existir um grupo de extermínio que estaria então matando aí, assassinando esses moradores de rua. Realmente são casos isolados ou a polícia ainda investiga esse grupo de extermínio? E nós temos hoje, daqueles que já foram instaurados e até agora encaminhados ao Poder Judiciário, 32 inquéritos policiais sobre pessoas em situação de rua instaurados na Delegacia de Homicídios. 14 deles foram concluídos. Nós tivemos 20 pessoas presas em situações diversas, entre maiores e menores, inclusive em operações que a própria Polícia Militar prendeu parte dos autores e a Polícia Civil prendeu outro tanto. Nós temos 8 inquéritos muito bem encaminhados, com praticamente definição de autoria, aguardando algumas provas materiais e algumas representações também feitas ao Poder Judiciário, principalmente para definir aqueles casos mais complexos, aqueles que aparecem as vítimas sendo mortas por um sujeito que chega numa motocicleta e atira de forma cruel, bárbara na cabeça da vítima com 1 ou 2 disparos. Nós estamos bem adiantados em relação a essas investigações. Se tudo der certo, e nós acreditamos que vai, em pouco tempo nós vamos apresentar esse autor. Em nenhum desses casos apresentou-se pessoas ligadas umas às outras, juntas para ceifar vidas de pessoas simplesmente porque eram moradores de rua. Nós constatamos, e esse era o perfil das vítimas, usuários de drogas, vítimas em potencial, numa situação de vulnerabilidade enorme, porque estão nas ruas, estão devendo para os seus traficantes, não querem voltar para as casas, como nós já mencionamos aqui, e infelizmente continuam ou na vida da criminalidade ou na vida do usuário. Muitos deles se tornando pequenos traficantes e aí pagando com a própria vida aquela dívida que ele não conseguiu saldar. Infelizmente, é a situação hoje de Goiânia, de tantas outras capitais, de outras cidades do interior, que infelizmente vem crescendo justamente por causa do crack. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Me chamo Genesiano, né? Eu sou contra as coisas da liberação da maconha, sabe? E assim, quero parabenizar também o doutor Murilo, pelo bom trabalho, né, que estava fazendo homicídio, inclusive, né, por exemplo, meu filho também, né? Ele teve no caso do meu filho, sabe, meu filho Henrique, que foi assim, sabe, a equipe dele foi de um carinho comigo, que assim, foi um carinho de pai, né? Um carinho de pai. Eu quero agradecer ao doutor Murilo, né, pelo que ele cuidou de mim na investigação da morte do meu filho. Eu quero parabenizar o Murilo por tudo que ele fez comigo. E minha família somos gratos ao bom trabalho do doutor Murilo na delegacia de homicídio. Ok, agradecemos a participação, doutor Murilo. A gente agradece, é sempre bom a gente saber, eu manter o contato até hoje, eu recebo mensagens, encaminho mensagens também para o senhor Genesiano. E a verdade é que a gente gostaria de dar essa atenção a todos. Nós sabemos que a perda de um ente querido já é difícil por si só. De um homicídio é muito pior, seja ele um usuário de droga, um ex-detento ou uma pessoa de família sem problema algum. Nós gostaríamos e queríamos que o efetivo fosse maior para que nós pudéssemos dar essa atenção a todos os familiares de vítimas, mas a verdade é que o trabalho da polícia ele é intenso, nós temos um efetivo muito pequeno e temos apresentado bastante resultado, bastante satisfatório, inclusive com reconhecimento da nossa chefia, da Secretaria de Segurança Pública. É evidente que esse é o que nos faz bem. É o elogio vindo de uma pessoa que perdeu um ente querido e que sabe que a gente trabalhou a fim de descobrir, prender o autor do crime que ceifou a vida do filho dele. Agora, Coronel Brasil, acho que não sei precisamente, eu presumo que seja cerca de 70% dos casos, não só de homicídios, como também de furtos, roubo a veículos, assaltos à mão armada, assalto à mão armada, que vamos dizer assim, 70% tem envolvimento de menores.
Na verdade, é um percentual muito grande em que há o envolvimento de menor, ou diretamente ou indiretamente, ou como participante desses crimes. Não tenha dúvida que realmente é um percentual muito alto. Então, nós estamos atentos a isso e o que compete à Polícia Militar nós temos procurado fazer e, logicamente, as atribuições após essa parte de competência da Polícia Militar é passado para a Polícia Civil e, posteriormente, ao Judiciário. Aí vem no que eu falei anteriormente. Infelizmente, o Estatuto da Criança e Adolescente ele acaba sendo muito brando com relação a punir esses infratores menores. Doutor Murilo, é complicado como que fica a questão da investigação em crimes que envolvem esses menores infratores? Casos de homicídios, né, como o senhor recebe todos os dias na delegacia. A questão da impunidade, porque sabemos que o menor infrator, ele pode ser apenas apreendido e com um tempo máximo de 3 anos. Justamente. Nós temos aqui na capital uma delegacia especializada de apuração de atos infracionais. Evidentemente que a participação de menores nos mais variados delitos, ela vem crescendo justamente em razão dessa impunidade. Nós temos inúmeras situações em que o menor, além de ter uma pena máxima de 3 anos de internação, que é o que seria possível diante de um crime mais bárbaro possível, como nós já constatamos, às vezes ele fica internado 45 dias, que é o prazo de internação provisória. Infelizmente, se o próprio Poder Judiciário não julgar esse menor nesse prazo de 45 dias, ele já é posto imediatamente em liberdade. E essa sensação de impunidade, ela reflete diretamente na nossa atuação, porque nós prendemos, eles não têm preocupação nenhuma com o crime, eles não têm remorso das pessoas que vitimaram, eles não estão preocupados se o pai ou sua mãe está chorando, envergonhados com a situação em que o filho entrou no mundo da criminalidade. E então, enquanto a política criminal no Brasil não mudar, se pensar que hoje nós não podemos pensar em reduzir a maioridade penal, justamente porque nós não temos nem onde colocar os maiores de idade que estão aí presos em cadeias, amontoados, em presídios de péssima estrutura. Imagine se os menores agora também fossem colocados nesse mesmo ambiente. Certo é que, para mim, essa é a minha visão, e eu vi algumas reportagens esses dias, né, na imprensa, nos Estados Unidos, por exemplo, o efeito principal da pena lá é punir. E nós aqui temos como uma punição, na verdade, é uma ressocialização do preso, que, na verdade, quem está sendo punido somos nós, porque nós pagamos contribuintes praticamente R$ 900 por preso, sendo que, na verdade, quem deveria pagar são eles. Eles estão cumprindo pena, deveriam pagar para comer, para beber e para se manter vivos e ainda devolver para a sociedade o mal que já nos fizeram. Então, no Brasil, infelizmente, essa política criminal, e quando se pensa em alguma legislação que seja realmente efetiva para que mantenham os presos, já vem outra em seguida para abrandar os crimes hediondos ou para conceder progressão de regime e, na verdade, acabam ficando no Brasil preso realmente quem não tem dinheiro. Agora, ali dentro, recuperar, eu acho que ninguém se recupera diante daquela situação, porque hoje o preso só trabalha se ele se interessar a trabalhar, ele só estuda se ele interessar a estudar. Quer dizer, nós, como sociedade, somos obrigados a manter esse preso com comida, alimentação, assistência médica, que quando chega em um hospital, esses presos são atendidos primeiro aí de quem está ali esperando o atendimento médico há horas. Justamente, é a inversão daquilo que a gente deve ter por correto. Nós vemos hoje a precariedade no Estado, nas prefeituras, no Brasil inteiro, na região da saúde. Hoje, quem não tem convênio médico é punido também, porque quem depender do SUS vai esperar uma vaga para UTI ser aberta e, infelizmente, vai morrer. Nós constatamos isso no Brasil inteiro, nós vemos. Mas o preso, ele acha que ele tem o direito. Ele tem uma dor de dente, eu preciso ir no dentista. Eu estou com uma dor não sei aonde, não, você vai ter que me levar. E nós, cada levada, cada encaminhamento de um preso para o hospital, nós colocamos policiais, nós colocamos combustível, e tiramos aquelas pessoas que realmente deveriam estar fazendo outras coisas. A alimentação também
tem o acompanhamento aí de uma nutricionista, que é feita uma alimentação balanceada para esses presos. Sem dúvida, eu já cuidei, hoje não mais, falo graças a Deus, porque nos dá extrema dor de cabeça, né, Coronel? Mas no interior, quando a comida estava com um tempero diferente, com não sei o quê, eles acabavam jogando, dizendo que aquilo ali nem se dava para porcos, né? E que seria um absurdo eles serem tratados daquela forma. Sendo que justamente fora tinham pessoas que estavam passando fome, que não tinha sequer aquela comida, mas porque não cometeram crime, iam continuar com fome. Trabalhadores que muitos deles levam a marmitinha com arroz e um ovo frito, quando muito um feijão. Temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É o Barros aqui do Cruzeiro, de Aparecida de Goiânia. Sim, faça a sua pergunta. Eu quero ter sobre, vocês estão falando aí sobre a população falando, pessoas falando sobre liberação de maconha. Primeira pessoa que fala sobre esse assunto de liberação de maconha no Brasil, eu quero falar, primeiro, esse cidadão já é considerado não um cidadão. Para mim, a pessoa que botou uma ideia dessa, que é para liberar maconha no nosso país, ele automaticamente já não é um cidadão. De duas uma, ou ele é traficante ou ele é usuário. Eu tenho um comércio em Goiânia, na região de Campina, e eu vejo pessoas, usuários, que dormem nas nossas redondezas, e eu vejo o que a maconha faz e o trago faz com as pessoas. São zumbim andando na nossa cidade, igual vocês estão falando aí, de menores que não têm condições, que a sociedade está sendo humilhada, tanto a sociedade como nossas autoridades, porque nossos políticos não fizeram nada, e na próxima eleição eu acredito que a população deve se levantar com o seu voto, retirar de vereador a presidente da República, para que venha criar novas leis, novas maneiras para que proteja. Eu acho muito humilhante pegar um usuário igual pega ali, se ele é usuário, automaticamente ele é um traficante. Leva para a delegacia, entra os policiais por uma porta, dentro de meia hora ele está na porta dos comércios, ameaçando comerciantes, pedestres, pai de família, e a sociedade sendo humilhada, tanto a sociedade como as nossas autoridades. Não sou policial, sou civil, mas estou indignado, e o ano que vem eu sou um dos milhões de eleitores que vou tirar desses que estão no poder aí, de vereador a presidente da República, e acabar com essa humilhação que está tendo nas nossas autoridades, na nossa população, porque eu vejo direto, a polícia passa com o traficante, leva para a delegacia, o policial sai por uma porta, tanto o traficante como o usuário sai pela outra rindo, sorrindo daqueles comandantes. Isso é humilhante para uma sociedade que tem inteligente. Muito obrigado, boa noite. Agradecemos a participação, Coronel Brasil. Muitos já com o telefone ali do advogado prontinho só para ligar e acionar. Com certeza. Infelizmente, nós no dia a dia, nós temos visto muito esse tipo de ação de marginais, de algumas pessoas malfeitoras da lei, que realmente eles já têm de posse ali cartões de pessoas que vão desdefender aí nas ações ou mesmo nos inquéritos, nos flagrantes. Então, nós realmente observamos que tem pessoas que são malfeitoras, mas eles conseguem ao longo da sua vida criminosa adquirir patrimônio, adquirir recursos financeiros, contrata-se um bom advogado, e isso aí com certeza ele vai ser defendido e no final acaba sendo, obtendo as suas benesses, as suas vantagens da lei. A Polícia Militar, conforme eu disse anteriormente, nós temos procurado trabalhar diuturnamente, nós temos procurado retirar de circulação essas pessoas, mas infelizmente nós temos algumas limitações legais que não tem como fazermos muito mais. Então, nosso tempo já está acabando. Eu queria perguntar para o senhor, Coronel, como que está aí? Várias operações estão sendo realizadas, outras operações estão sendo programadas para coibir e combater a criminalidade. Olha, hoje nós tivemos uma reunião com o nosso comandante, Coronel Silvio Benedito Alves, em que foi determinado por ele para que nós aumentássemos as nossas abordagens, aumentássemos os nossos bloqueios, as nossas blitz, o nosso patrulhamento, e já estamos em fase adiantada de planejamento de operações que nós vamos realizar. É bom que se diga que a partir de agora nós estamos trabalhando realmente com dados estatísticos. Por determinação do secretário, Dr. Joaquim Mesquita, a Polícia Militar, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, nós não estamos trabalhando mais de forma empírica como era no começo, como era antes, melhor dizendo. Então, hoje nós estamos trabalhando exatamente nas manchas criminais,
Nós vamos trabalhar, nós vamos colocar as viaturas, aumentar o patrulhamento naqueles locais que realmente haja necessidade. Nós não vamos usar mais as viaturas em dias e horários e locais que a mancha criminal é mínima. Então nós vamos realmente procurar dar uma melhor implementação desse policiamento para que nós possamos diminuir esses homicídios, diminuir os crimes de um modo geral na nossa capital. E a população pode participar também, coronel, não é isso? Quem quiser saber qual a viatura que atende ali o seu setor, a sua área, pode entrar no site da Polícia Militar, é isso? É verdade, no site da Polícia Militar está disponibilizado os telefones funcionais das viaturas, dos comandantes. Hoje todo comandante, toda viatura tem um telefone funcional, um celular, em que as pessoas podem acionar esse número que vai ser atendido com mais rapidez e, em último caso, se não realmente não tiver esse telefone, é 190, que é o telefone que fica 24 horas à disposição da população e será com certeza atendido por um policial militar. Doutor Murilo Polatti, os trabalhos na Delegacia de Homicídios também não param e com certeza os agentes estão aí empenhados em agilizar e dar andamento nesses processos, nas investigações. Sem dúvida, nós temos um acervo muito grande de inquéritos de 2009 para cá. Evidentemente que a cada homicídio que ocorre, ele também se torna prioridade e nós temos essa barreira de conduzir tantos inquéritos com apenas poucos delegados, poucos agentes, poucos escrivães, mas temos feito um trabalho muito árduo. Assim que nós assumimos, eu implementei na Delegacia de Homicídios uma meta a ser atingida, até porque nós estamos trabalhando e hoje nós participando das reuniões, participando justamente dessa ideia de integrar a Polícia Civil, Polícia Militar, trabalhar com dados estatísticos em cima de regiões. Foram diversas as regiões criadas, chamadas de RISPs, pela Secretaria de Segurança Pública. Então, nós localizamos muitos autores de crimes de uma determinada região, tivemos operações já de homicídios voltadas para quadrilhas que cometiam crimes naquela mesma área, e assim que foram presos 5, 6, 7 pessoas, nós percebemos que houve uma redução de homicídios naquela região, mas infelizmente o tenente-coronel sabe disso, a criminalidade ela migra. Nós implementamos situações aqui de combate à criminalidade, eles vão migrar para outro lugar. Por isso que é importante a gente trabalhar com dados estatísticos integrados, da forma que está ocorrendo agora, para que a gente possa realmente fazer um trabalho de excelência e aí colocar atrás das grades, fazendo o papel da polícia, né, coronel? E deixando o judiciário que faça o papel dele também, que eu acho que é o que a sociedade espera. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer, então, a participação do subcomandante da Polícia Militar da capital, Tenente-Coronel Wilson Brasil, conosco na Sociedade em Questão. A Polícia Militar agradece a oportunidade, em meu nome, em nome do nosso comandante, Coronel Silvio, e dizer que a Polícia Militar está à disposição, nos acione através dos telefones, conforme eu disse, funcional ou 190, estamos à disposição de todos. Agradecemos também a participação do delegado titular da Delegacia de Homicídios de Goiânia, Dr. Murilo Polatti, conosco na Sociedade em Questão. Nós que agradecemos o convite, colocamos-nos à disposição e pedimos também à sociedade que use o 197, denuncie, o nome vai ser colocado em sigilo, para que nós possamos colocar quanto mais pessoas atrás das grades, melhor. A Polícia Civil é que agradece. E nós podemos fazer a nossa parte como sociedade, contribuir então para a segurança pública, fazer o seu papel. Disque 197, 190, sempre que você puder denunciar um crime. O Sociedade em Questão de hoje fica por aqui. Uma boa noite.